E aí, meus queridos amigos, hoje a gente vai estar falando aqui sobre a Sanepar, pois a Sanepar é uma das empresas que eu tenho em carteira, assim como a BB Seguridade, que eu já fiz outro vídeo, que tem aqui também no canal, e eu vou estar falando também nos próximos vídeos acerca das outras empresas que eu tenho na carteira. E o meu maior propósito com essas empresas é justamente visar os dividendos, né, que as empresas pagam. E uma ou outra empresa eu foco no seu possível crescimento, sempre analisando alguns pontos, né, alguns dados fundamentais da empresa em que eu acredito que as empresas podem crescer. Então, bora lá. A Sanepar, que é uma empresa de saneamento lá do Paraná, assim como qualquer outra empresa que dependa, né, das atividades hídricas, vem sofrendo bastante, né, por falta de chuva, que esse ano tem sido trágico para o Brasil em algumas regiões, em outras nem tanto, né? Mas em algumas regiões estratégicas que precisam das chuvas, o Brasil vem tendo assim forte queda nos índices de chuvas nessas regiões. Consequentemente, algumas empresas que dependem das chuvas vêm sofrendo aí fortes perdas, né, de água nos seus reservatórios. Bom, e aqui algumas das barragens, né, que a Sanepar usa para distribuir água. A gente tem 4 barragens aqui. Se percebermos, né, na maioria aí na média fica em torno de 50% o nível do reservatório. Temos também uma outra barragem que tá sendo feita, que é essa barragem aqui de Miringuava. Se você clicar aqui, se você vier no site da Sanepar e ver como que está o andamento da obra, eles vão mostrar lá, vão lhe redirecionar para um vídeo no YouTube. Você vai ver a obra lá que está assim bastante avançada. Você vê que realmente é algo grande que a Sanepar está fazendo com essa barragem. E um outro dado importante a respeito da Sanepar é que quando você compara, né, a coleta que a Sanepar faz lá, o trabalho que a Sanepar faz no saneamento, em comparação com todo o Brasil, ó, a gente vê aqui, a Sanepar trata 100% do esgoto coletado contra 49% da média de tratamento do país. Ou seja, você vê aí que a Sanepar tem um aproveitamento bem superior, né, às demais empresas aí, sejam elas estatais ou privadas, em todo o Brasil. E agora, né, o que a gente pode ver aqui também, uma coisa que eu sempre gosto de analisar é o preço das ações, é quando a gente está aqui olhando para a Sanepar, né, esse ativo aqui SAPR4, e a gente vê um pouco antes lá do início da pandemia aqui no Brasil, até os dias atuais, a gente vê que o preço das ações teve uma queda de quase 39%. Então aí, uma coisa que eu sempre gosto mesmo de analisar é o seguinte: quem já vem comprando a empresa há bastante tempo e acredita nos fundamentos da empresa, acredita que a empresa pode e vai crescer, né? Por exemplo, uma pessoa que começou a comprar a empresa, as ações da empresa lá em 2018, teve um bastante crescimento, depois teve uma forte queda aqui por conta da pandemia, tentou se reerguer, né, o valor da empresa, só que mesmo assim ainda continua em queda. Só que o interessante é que a empresa continua com os mesmos propósitos e continua com os mesmos fundamentos. E o que a gente tem que analisar aqui é que o Brasil, em geral, está passando por uma crise hídrica que, independente de quem seja a culpa, seja fator climático, ou seja, uma péssima política ambiental, ou seja lá o que for, a gente tem que entender que a Sanepar ela é totalmente afetada por isso. Então,
Se a Sanepar vem tendo pouco lucro ou lucros abaixo do esperado, é justamente por conta dessas crises. Mas assim, em algum momento isso vai passar e a empresa vai voltar a ter os lucros que tinha ou os lucros que planejavam ter. Então assim, é de fato uma empresa que faz muito bem o seu serviço lá no Paraná. E além de tudo, é uma empresa que paga bons dividendos. Porque se a gente vê aqui, ó, a empresa ao longo dos 12 meses pagou 5,25 de dividendos. Então, veja só também. Para quem compra já ações da Sanepar, feito eu, por exemplo, e vê um PVP desse aqui, no meu ponto de vista, isso é uma ótima oportunidade para comprar mais ações da empresa, porque a empresa acaba ficando descontada e os fundamentos da empresa continuam o mesmo. Então eu sigo confiando na empresa e sigo também comprando mais ações da Sanepar. Quando a gente olha para os dividendos da empresa, se a gente for ver aqui em 2021, a empresa pagou dividendo no mês de junho. Já em 2020, a empresa pagou dois dividendos, né? Pagou em dezembro e pagou também em junho. Só que quando a gente analisa um pouco mais a distribuição de dividendos da empresa, a gente vê que, em geral, a empresa costuma distribuir mais de um e também em alguns anos a gente vê aqui ó, que teve mais de duas vezes de distribuição de dividendos. Por exemplo, 2019 foi distribuído 3 vezes dividendos. 2018 também, né? Ainda que esse aqui no mês de abril tenha sido pequeno, foi sim distribuído dividendos. Mês, ano 2017, mesma coisa. E aí, aqui a gente pode analisar o seguinte, né? Em condições normais, em condições boas, a parte assim de pandemia e crise hídrica, né? A gente vê que a empresa ela distribui bons dividendos, né? E mais de uma vez ao ano. Se formos notar aqui, ó, na verdade, esse dividendos que eu estava falando foi justamente o JCP, ó, 2021 já distribuiu lá no mês de junho. Só que eu quero chamar a atenção para isso, ó. Todas as vezes que a empresa distribuiu 3 vezes, aqui 2019, 2018, 2017, a gente tem que se atentar para as datas. Ó, aqui foi, ó, aqui a gente tem que ficar atento à data com. Era sempre ali perto, a partir do dia 24 de abril, já era a data para ter as ações na sua carteira, na minha carteira também. Depois também, a partir da metade do mês de junho, já era para ter também ações da Sanepar na carteira, né? E também no início ali de dezembro já era momento para estar comprando ações da Sanepar e deixar na carteira, porque aí sim a gente compraria a um preço mais acessível, e possivelmente compraria as ações bem ou um pouco descontada, né? E quando fosse receber os dividendos, isso é natural, acontece com quase todas as empresas, próximo da data, né, de pagar os dividendos, a empresa tende a aumentar um pouco o seu valor de mercado. Então veja, sempre tem as datas aqui que a gente pode acompanhar, as datas de lançamento dos dividendos da empresa. Então sim, é um momento para se atinar e ver quando comprar mais ações da empresa para aquelas pessoas que já compram ações da Sanepar ou estão pensando aí em comprar ações da Sanepar. Aqui a gente tem o payout da empresa, que de 2019, né? Quer dizer, na verdade, já no fim de 2018, teve aqui uma queda
de 2019 para cá teve mais quedas ainda, né? E hoje a gente encontra aqui um payout de 26,13%. Então veja, foi o que eu estava falando lá. Nos anos em que a Sanepar distribuía 3 vezes dividendos ao ano, né? Você acabava que tinha um payout maior. Só que agora a gente tem que colocar na cabeça que nesse período aqui é justamente um período em que começou a pandemia aqui no país, né? E também acabou que fim de 2020 e 2021 a gente está passando por uma crise hídrica. Então, com certeza, os lucros da empresa tiveram uma baixa significativa, né? E ocasionou em que o payout da Sanepar também teve essa queda aí. É uma queda já de que fica 37,48 abaixo da média, que essa média é de 41,79%. Então, sim, no meu ponto de vista, para quem visa aí numa empresa que vai crescer e também distribui bons dividendos, a Sanepar é sem dúvida uma empresa para estar na carteira e também uma empresa agora para ficar aportando, já que os patamares de preço das ações estão bem abaixo do que já foram. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que dê tudo certo aí com vocês nos aportes e que tenha bastante lucros e dividendos. Até mais.